Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Pod Papão aqui na Papão TV do ano de 2023. Estamos preparando, como vocês já estão acompanhando aí, estamos preparando muito conteúdo para a nova Papão TV e agora vamos começar o nosso primeiro Pod Papão. Vou apresentar primeiro quem vai estar comigo sempre nesses episódios, o Totti. Meu amigo, pode dar um salve aí para o pessoal, por favor. Fala, André, tudo bem? Olá, você, torcedor bicolor que está acompanhando a nossa programação, como o André falou, o primeiro Pod Papão aí do ano. E a gente já começa com dois grandes campeões aqui, né, André? Vou deixar para você apresentar os nossos convidados especiais. Aqui do nosso lado estão eles que eu acho que pouca gente aí conhece, Lecheva e Van Dijk, que além de serem grandes nomes da história do clube, hoje participam ativamente aqui, trabalham diariamente no clube para que a gente possa construir o melhor elenco possível para o futebol, não só desse ano, mas dos próximos anos. Lecheva, por favor, mande um salve aí, pessoal. Boa tarde quem está nos acompanhando, né, os amigos bicolores, né, nesse primeiro Pod Papão aí do ano, e hoje aqui com a presença do meu companheiro aqui, não só de campo, né, mas hoje também dos bastidores, aí o Van Dijk, que veio reforçar a nossa equipe para essa temporada, uma temporada que promete muito aí de ser uma temporada de conquistas e muitas vitórias. E agora vamos receber aqui o nosso querido amigo Van Dijk, que está à frente aí também do futebol do Paysandu. Van Dijk, dê um salve aí para os nossos amigos bicolores. Boa tarde, André, boa tarde, Totti, boa tarde, Lecheva, companheiros de muitas glórias que tivemos aqui no Paysandu. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Vamos agora, tem muita gente aí mandando pergunta, já mandaram pergunta para mim, mandaram pergunta pro Totti, mandam pergunta pro Van Dijk, pro Lecheva todos os dias. Todo mundo quer saber quem vem, quem sai, quem volta pro Paysandu. Já perguntaram de Paulo Guerreiro, já perguntaram de Deus e o mundo, até do Messi. Teve alguém que me mandou, epa, não dá pro Messi, mas já não tem mais nada para ele, bora ver se ele não vem aqui no Paysandu. CR7 quase vem, enfim. Então aqui a gente vai tirar aqui algumas dúvidas, vamos encher de perguntas aqui, Van Dijk e Lecheva. E eu queria que o Totti fizesse a primeira pergunta para depois a gente ir sabendo de cada um o que esperar de 2023. A primeira pergunta que eu vou fazer para os dois aqui, eu acho que nenhum dos dois vai saber responder. Quantos títulos tem nessa mesa? Lecheva tem mais do que eu, jogou mais tempo no Paysandu do que eu. Eu conquistei 5. O Lecheva estava em todos os 5. Agora ele conquistou outros que eu não tinha chegado ainda. É difícil saber quantos tem na mesa, porque não foi só jogadores, né? Eu tive ainda uma experiência de treinador, auxiliar, Van Dijk presidente, como executivo também, que na época era gerente, né? Enfim. Então é difícil contar quantos, mas até o final do programa a gente faz essa matemática. Vamos contando no dedo, né? Agora, Lecheva, como é que está sendo esse início de trabalho? Você nessa nova função desde o ano passado, né? Aí no futebol, e esse processo de montagem do elenco aí para essa temporada de 2023. É sempre um trabalho bastante complexo, né? Principalmente nessa função que estamos fazendo agora, uma função nova dentro do clube, mas que deu muito certo, né, o ano passado, e a manutenção da diretoria, eu acho que ela foi fundamental, é fundamental para que esse trabalho venha colher mais frutos ainda, né? Nós tivemos uma temporada, se não perfeita, né? Claro que não foi, porque nós não conseguimos o nosso principal objetivo, que era o acesso à Série B, mas batemos na trave em todas as competições que disputamos, né? O estadual chegamos na decisão, fizemos uma decisão, principalmente no último jogo ali, emocionante até os minutos finais. Na Série C fizemos a campanha que nadamos de braçada durante toda a primeira fase. Infelizmente algumas coisas aconteceram na reta final e a equipe caiu de produção e não conseguiu acesso, mas terminamos pelo menos, né, com o título da Copa Verde, que para muitos não é uma competição muito importante, mas eu sempre salientei, sempre coloquei a importância dessa competição, não só da parte financeira, mas é uma competição regional aqui, né, da nossa região norte, principalmente, até envolvido o Clube do Centro-Oeste, mas é uma competição que nos dá um alento muito bom para início de temporada. Nós começamos pelo menos aí com quase 3 milhões em caixa e já podendo fazer também uma receita muito grande já na primeiro jogo da Copa do Brasil. Então não tem como você dizer que uma competição dessa não é importante. E a gente está dando continuidade, né? Teve as eleições que atrapalhou um pouquinho aí, o nosso planejamento para 2023, né? Algumas coisas ficaram aí esperando essa decisão das eleições, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu também entendo que a continuidade dessa gestão, principalmente do Maurício,
era o melhor para o Paysandu nesse momento, né? E a gente vai mais uma vez vestir essa camisa e fazer de tudo para que os objetivos desse ano sejam alcançados. Agora, Lecheva, se antes dessa atualização aí de valores, a Copa Verde já era interessante, depois mais ainda, né? Porque eu acho que ela equivale aí a quantos títulos paraenses, por exemplo, em termos de valores, né? Pela receita que o clube ganhou, até a final contra o Vila era um valor, depois teve uma atualização, né? Um valor que é muito mais interessante agora, e de repente se o Paysandu consegue passar aí de uma fase, pelo menos uma fase, né, mais da Copa do Brasil, salvo ano. Já fica praticamente um ano de cota de Série B até, né? Exatamente, ela já era importante, né? E agora ela ganhou uma importância maior ainda. Mas eu vejo assim, muito da nossa região aqui, por o nosso maior rival não ter participado, tentaram menosprezar a competição. Mas se você for analisar friamente, ela é muito mais importante que um estadual. Ela te dá muito mais retorno do que um estadual. Então, eu acho que a diretoria do Paysandu está de parabéns por ter feito questão de participar da competição e não só participar, entrar para vencer, mantendo os atletas que estavam aqui na Série C, né? E nós havíamos tido esse problema na minha chegada o ano passado, que os jogadores não tinham aditivo que obrigassem eles a disputarem a Copa Verde. Então, quando cheguei aqui no novembro do ano passado, eu já cheguei com esse problema aqui, que muitos atletas que não quiseram ficar, saíram, e o Paysandu teve que disputar com o time quebrado, né? Tanto é que o temor naquela ocasião era de ser goleado na competição, mas nós fizemos 2 jogos aí de igual para igual com o maior rival. E esse ano nós já tivemos esse cuidado, colocamos aditivo, uma cláusula no contrato de todos os atletas, que o clube participando da Copa Verde, porque nós não tínhamos a data ainda, né, no início do ano, que todos os atletas teriam que fazer um aditivo contratual para disputarem a competição. É claro que o clube poderia liberá-los, tirar esse encargo financeiro aí da folha, né, e jogar com o que tivesse, mas a diretoria entendeu que é uma competição importante. A diretoria acreditou, né? Exatamente, acreditou que poderia chegar ao título e foi abençoado no final com o título. E além disso, o mais legal é que a decisão foi muito emocionante, né? A gente até aqui na Papão TV, quem puder acompanhar aí, refez o gol do João Vieira, já tá aí o vídeo completo na Papão TV, refez o gol do João Vieira, que até brinquei com ele, eu falei, João, como é que faz pra fazer um gol daquele? Ele falou, rapaz, não sei, eu só chutei. Ele só chutou ali no canto goleiro, já tinha ensaiado no jogo anterior, né, uma falta que o goleiro até pegou e bateu no travessão, se eu não me engano. Exatamente. E ia ser um golaço, e aí que possibilitou a nossa ida para os pênaltis. E de pênalti vocês entendem muito. E aí eu queria perguntar para o Vandic aqui, como é para ele ali, estava na decisão de vir de participar do Paysandu mais ativamente agora na frente do futebol. Soube falar um pouco também sobre essa decisão por pênalti da Copa Verde e como é que ele está olhando para o ano de 2023, agora que ele está aí nos bastidores com a gente. Olha, a decisão ela foi muito emocionante para mim, como foi para qualquer torcedor bicolor, né? O João Vieira fazer aquele gol no último minuto, né? E levar a decisão para os pênaltis, realmente foi algo assim, valeu muito mais, foi muito mais emocionante acontecendo daquele jeito do que se o Paysandu já tivesse ganhado o jogo no tempo normal, com facilidade. Então foi uma decisão, eu estava assistindo o jogo e acompanhando, né, as opiniões nos grupos, que ela mudava de uma hora para outra, né, dependendo de cada lance. Então foi uma decisão muito importante. Quanto à Copa Verde desse ano, eu acho que ela será muito mais valorizada, ela será muito mais difícil de conquistar, porque ela vai ser disputada agora no primeiro semestre, quando os times de Goiás e o Cuiabá, eles tenho certeza que eles vão priorizar a Copa Verde, né, em detrimento do estadual. Diferente de quando isso acontece no segundo semestre, porque eles estão disputando uma Série B ou Série A. Então eu acho que Goiás, o Vila Nova e o Cuiabá, eles vêm com um time completo querendo buscar essa vaga, principalmente que essa competição dá uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que esse ano já vai ter um aumento de receita, então se tornou mais interessante ainda. E já pensando nisso, é que a gente está tendo muitos critérios nas contratações, estamos trazendo alguns jogadores jovens, a aposta do clube, mas estamos trazendo também jogadores experientes, acostumados à pressão. Jogar na Curuzu
É muito bom quando o time está bem, a torcida vai junto. A maior prova foi no ano passado, a torcida do Paysandu foi sensacional ali na Série C. Dava gosto de ver, eu estava longe, eu assisti poucos jogos aqui, mas mesmo pela TV dava para ver aquela... Dava para sentir a atmosfera da torcida com o time. E a gente não pode perder isso. A gente tem que ter isso esse ano, e eu tenho certeza que a nossa torcida vai estar mais uma vez fazendo a diferença. Agora, o que é que a gente precisa? O que é que os jogadores precisam? É fazer com que o torcedor esteja do lado, que o time demonstre para a torcida uma confiança de que a gente vai conseguir os objetivos. E isso aí com garra, com qualidade, eu tenho certeza que a gente vai ter um ano bom. Só acrescentando o que o Vandico falou, acho que a grande prova do trabalho de 2022, ela ficou retratada justamente nas arquibancadas. O clube ficou, é lógico, nós lamentamos o não ter subido para a Série B, mas em todos os jogos, não só na Série C, mas todos os jogos do Paysandu na Curuzu, se não foi a lotação máxima, ficou bem próximo, até mesmo no estadual. Então, os jogadores, a equipe, eles estavam transmitindo para a arquibancada a confiança para os torcedores virem ao estádio e saberem que ia encontrar uma equipe que ia buscar a vitória, que normalmente elas vieram, tanto é que os números foram muito bons. É claro que o fato de não ter subido, muitos caracterizam como um ano de desastre, mas não foi bem assim, e acho que o retrato do torcedor nas arquibancadas é o melhor espelho para identificar isso. E essa proximidade aí, essa atmosfera que foi criada, né, da torcida com o time, a Curuzu lotada, eu acho que o que dá gás, né, para continuar nessa pegada esse ano foi justamente o que aconteceu no final do ano passado. Como você falou, a forma como a vez foi conquistada, uma cara do Paysandu, uma forma heróica, com gol no último minuto, a cobrança de pênalti, né, com emoção até o fim. Então, isso de certa forma, até aquele torcedor que não estava tão acompanhando tanto, não estava tão esperançoso, então não estava se importando tanto assim. Eu já estava fazendo Pix, pô. Eu já estava na tela do Pix fazendo Pix de aposta, que eu estava perdendo. Aí o João Vieira faz aquele gol. O torcedor que, né, trouxe esse sentimento de volta, pela forma como foi, porque ali, até o momento da cobrança da falta, era um jogo perdido. O João Vieira, né, colocou, como o André falou, recolocou o Paysandu em condições de brigar pelo título a partir daquele gol. Que até então era um jogo que... É um tipo de gol que o Paysandu não está acostumado a fazer. São poucos gols de falta hoje em dia. Até na seleção, né? No Brasil, até na seleção, a gente nunca mais vê hoje em dia gol de falta com essa facilidade. Assim. Claro que não foi fácil, né? Como o próprio João disse, com essa frequência, digamos assim. Na hora da falta, cara, passou pela cabeça, eu falei, pô, meu Deus do céu, será que agora não é possível? Esse tempo de jogo, até que Deus tem alguma coisa guardada pra gente. Tinha, né? Mas ali valeu muito a inteligência do João Vieira, porque no jogo aqui, o goleiro só fez a defesa porque saiu antes. Senão a bola foi muito bem batida. Ele bateu diferente. A falta daqui foi mais bem batida do que a de lá. Só que aí ele percebeu que o goleiro sai antes. Então, quando o goleiro deu um passo para cá, ele meteu lá e... Tanto que foi no contrapé. Foi no contrapé. Não tinha como. Não tinha como. O mais legal foi que depois eu até mandei esse vídeo pro João. Meus seguidores começaram a me mandar um monte de vídeo, um monte de lugar. Mandaram um vídeo da torcida do Vila, filmando, e eles daqui assim, filmando, tipo, porque era o último lance, pô. Sabe quando ele tá jogando, que grita assim, último lance, acabou o jogo, acabou. Aí eles já estavam... Eles estavam filmando já pra comemorar campeão. Bicho. E ali, André, não sei se o Lecheva viu, que o Lecheva tava lá no campo, mas em alguns lances, né? Porque no segundo tempo o Vila foi superior, né? O Vila teve mais domínio, a gente teve dificuldade de finalizar, eles se fecharam muito. Em alguns lances, eu lembro o lance da linha de fundo, o Robinho, né, tentou uma jogada individual, aí o zagueiro chegou tirando de carrinho. E nessa que ele tira, o banco tá aquecendo ali atrás, próximo da bandeira. E os atletas do Vila, os reservas todos vão em cima do Robinho de costas, né, nem viu. Muitos fazendo careta. Eu vi isso. Sabe, fazendo gracinha, eu olhei e falei, caramba, eu tava de perto. Eu olhei e falei, pô, a gente tá perdendo, ainda vai sair daqui humilhado. Já com aquela sensação, porque até então, aquele momento ali, sim, aí, né, tava em desvantagem, parecia, a situação era difícil. Parecia e aí, como perdido, são as coisas, né? Não tem. É um sentimento.
É um sentimento que sempre a gente carrega. A gente que é Paysandu, eu acho que qualquer torcedor de qualquer lugar do mundo, a gente carrega. Até quando eles jogavam, campeões de tudo e tal, um monte de coisa, eu ficava desesperançoso quando era Paysandu em campo. Não tem, porque a gente às vezes quer pensar o pior para quando vier o melhor, como veio pelos pés. Eu tô preparado. Não, eu nem queria ser campeão dos campeões. Eu nem queria ir pra Libertadores, eu nem queria a Copa Verde. Mas quando ganha, pega, graças a Deus. É daquele jeito. Mas assim, vamos continuar aqui, porque tem muita gente querendo saber de 2023, né? E aí a gente já viu, ontem eu estava até brincando aqui com o pessoal aqui na comunicação, perguntando quem já sabia falar espanhol e tal. Afinal, quantos gringos a gente tem agora no elenco? São 3, são 4? Quando chega o Paulo Guerreiro... Nós temos 3, né, já certo, e tem o venezuelano que está em período de teste. Se for aprovado. Os 3 certos é o Gimenez, o Boca Negra e o Hernandes, né? O Boca Negra vai fazer os exames e aí, aprovado nos exames, vai assinar o contrato. Procedimento de praxe. De O praxe. atleta que chega aqui primeiro passa por uma bateria de exame para depois. A gente fala assim que o jogador está certo desde que ele seja aprovado. Sim, esteja apto. Né? Nenhum atleta, na verdade, nenhum funcionário, ele é admitido se tiver algum problema que o impeça de exercer a função. Então, com um jogador de futebol, é assim, o Boca Negra chegou, já vai iniciar os exames e aprovado, ele vai assinar o contrato e vai ficar à disposição do Márcio. É até bom esclarecer, né, já que nós temos 3, como o Vandir bem falou, nós temos 3 contratados, né, que é o Robert Hernandes, o Gimenez e o Henrique Bocanegra. E o Andrés Fabian é um garoto que veio recomendado por um dos parceiros da diretoria, teve base no clube da Espanha, Levante da Espanha, e como a gente não tem muitas referências, né, nós abrimos essa possibilidade de ficar com um período, né, de testes aqui, mas as referências que nós temos, até de parceiros que já atuaram em outras equipes aí da Espanha também, que se trata de um garoto de qualidade. Então nós vamos abrir esse parênteses aqui para ter esse período de experiência com ele, para, se aprovado, a gente poder integrar também a nossa elenco. Agora, por que esse ano a direção resolveu buscar atletas no exterior, mercado exterior? Qual foi a ideia de vocês com a contratação de 3 jogadores, né, um de cada país, um venezuelano, um paraguaio, um colombiano? É bom que são até lugares com clima parecido com o nosso, com a adaptação nesse sentido, acho que é até mais tranquila, né? Mas assim, já me fizeram essa pergunta, alguns acham que é por causa da moeda mais fraca deles lá, não é nada disso. O jogador para jogar aqui não importa onde ele nasceu, importa a qualidade, né? Se é paraense, se é baiano, se é paulista, se é venezuelano, tendo qualidade a gente quer aqui. E foi isso que aconteceu. Alguns jogadores foram oferecidos, outros já estavam sendo analisados, sendo acompanhados pela direção, e nós chegamos a um acordo financeiro e serão jogadores do Paysandu nessa temporada. Assim, não é uma coisa normal, né? É uma novidade, o Paysandu ter 3 estrangeiros ao mesmo tempo, podendo ter o 4º. Mas tendo qualidade vai jogar sempre no Paysandu. Não é algo que foi planejado, digamos assim, elas foram acontecendo. O primeiro que chegou a nosso conhecimento foi o Robert Hernandes. E quando eu fui fazer a pesquisa, né, do atleta, até busquei informações com o auxiliar técnico do Caraca, que tinha trabalhado com o Robert Hernandes, e me chamou a atenção da qualidade e do know-how que esse atleta tem no país dele. Um atleta que estava disputando Libertadores da América ano passado, Sul-Americana. Então a porta de entrada foi com o Robert Hernandes. Bem que o Gimenez já estava aqui próximo, mas o Gimenez já tem um empresário dele é empresário de uns atletas que já passaram aqui no clube, então o caminho já ficou mais curto. O Robert Hernandes não, a gente não tinha nenhum tipo de contato, mas esse nome chegou até nós e chamou atenção pela qualidade desse atleta. E aí acabou casualmente acontecendo essa coincidência aí. Depois, logo em seguida, apareceu o Boca Negra e o Fabian também, né, o Andrés Fabian. Então não foi nada planejado, foi situações que foram acontecendo e acabando dando certo, e a gente espera que também dê certo dentro de campo. Mas isso mostra também que o clube está atento ao mercado, né? Está monitorando não só o mercado nacional, né? Sim. E é importante a gente estar atento, né? De repente pode pintar mais estrangeiro aqui, mas isso também não é garantia de sucesso, não é porque vem do exterior que ele vai ser
vai ter uma adaptação mais rápida. A gente espera que todos que vão ser contratados, que já foram contratados, que cheguem aqui e correspondam àquilo que a diretoria e a torcida esperam. O Vandic falou, o Paysandu ele prioriza os bons atletas, os bons jogadores, independente de nacionalidade, região. Eu, quando cheguei aqui, acho que o Vandic também vai lembrar disso, até nos anos atuais isso acontece, sempre há uma diferenciação, jogadores importados. Tinham os exportados agora, no caso dos estrangeiros, e os importados quem não fosse do Pará. E a gente entende que nunca, o futebol nacional não tem isso, é todo mundo jogador brasileiro, né? Agora, além dos importados, tem os estrangeiros também. E naquele time nosso, né, Lecheva, tinha muitos daqui da casa, né? Tinha Albertinho, Magno... Muita gente da base, né? Muita gente que subiu ali e correspondeu. Zé, Trindade. Zé Augusto, Trindade, Gavião. Calma aí, o Zé não é daqui, mano. Mas o Zé já é daqui, né? O Zé tem mais tempo de Belém que vocês dois juntos. Ele já confunde, né, o torcedor. Acho que ele é daqui, já paraense. Ele fala que é daqui mesmo. E vocês, como foi que vocês se conheceram? Foi em 2001 mesmo? Já se conheciam antes ou foi aqui no Paysandu? Aqui a gente se conheceu aqui, só que assim, eu cheguei num time pronto. O time do Paysandu estava pronto aqui quando eu cheguei, né? Um time que tinha acabado de perder uma Copa Norte no último minuto, né? E quando eu cheguei aqui só se falava disso, né? E vindo já de um João Avelange, era um time que já vinha jogado junto. Aí um dos grandes nomes do time estava saindo, eu ainda encontrei ele aqui, que era o Samuel, o atacante. E todo mundo gostava muito dele, botaram esse peso em mim ter que substituir o Samuel. E no primeiro momento não deu certo, né? Mas eu tive... Você estreou fazendo gol, então deu certo no primeiro momento. No primeiro. Sim, mas só no primeiro jogo. Depois... E aí pior que eu cheguei aqui, estreiei, fiz gol, ganhamos de 2-0. Eu fiz o primeiro gol, o segundo eu cruzei e o zagueiro fez contra. O Lecheva falou aqui ainda agora que o segundo não conta muito, que bateu em 5 antes de entrar. Mas eu chutei de um jeito que não tinha como o zagueiro dominar a bola. por isso que ela foi... Foi contra o São Raimundo, né? Foi contra o jogo São de manhã, né? Foi jogo de manhã, Dia das Mães. E só que eu fiz gol só nesse jogo. Eu joguei o resto do estadual todo sem fazer gol. E todo mundo achava que eu seria dispensado. A torcida queria, a imprensa queria. O Lecheva te deu apoio na época? O Lecheva me apoiou. O elenco todo apoiou, porque a gente sabia da qualidade do... A gente tinha, naquele elenco, não era só bom de bola, era um grupo bom mesmo. E tanto que até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se fala todos os dias. Na falta de um, nós criamos 2 grupos. É a mesma turma. É uma galera. Aí o cara se irrita, sai desse, mas tá no outro. E isso que é bacana saber, porque assim, já passaram inúmeros jogadores pelo Paysandu que de primeira ou em alguns jogos não deram certo, mas depois deslancharam e viraram o xodó da torcida e tudo mais. O que eu queria entender, Vandic, é como é que vocês fazem essa preparação, agora que vocês estão do outro lado da mesa, com os jogadores atuais. Primeiro, eles conhecem a história de vocês dentro do clube, porque muito se fala sobre isso, né? Ter ídolos da casa à frente do futebol, pra gente é muito importante, porque são pessoas que se dedicaram, estiveram na pele que o jogador está hoje. E, assim, tem como eles pegarem essas dicas de vocês do passado, da época de vocês, e para os dias atuais? Como é que funciona isso? Não tenha dúvida que isso aí é muito importante. Tanto a minha história, como a do Lecheva, do Zé, do Robigol, de qualquer outro que participou daquelas conquistas. Qualquer um que chega aqui tem moral para falar com os atletas, e os atletas têm a humildade de escutar. Então eu acho isso muito importante. Eu, quando vim para cá em 2017 para ser superintendente de futebol, o Paysandu estava numa situação difícil e eu falava para os jogadores da minha história aqui no Paysandu, de superação, de jogar na Curuzu, que eles queriam jogar no Mangueirão, que era ficava mais distante da torcida. Eu falava que não, tinha que ser na Curuzu. Teve isso, mas teve? A torcida, os jogadores, em alguns momentos, isso, né? Se sentiam pressionados. E eu falava, não, joga aqui, corra, lute. O que é que o torcedor do Paysandu quer?
o torcedor do Paysandu quer que o jogador faça em campo o que ele faria se estivesse lá defendendo o clube que ele ama. Então, o cara pode até jogar mal, mas se estiver correndo, se estiver lutando, dando o sangue, torcedor vai estar do lado. Isso aí. E eu passava isso para os atletas, tanto que a gente conseguiu, com 2 rodadas de antecedência, se livrar do rebaixamento. Um jogo lá em Recife contra o Náutico. Essa identidade ela é muito importante, cara. Eu cobro muito isso, o Totti está aqui, pode falar. No ano passado nós fizemos um vídeo, né, de apresentação para os atletas, contando a história do clube. Nós temos um folhetim que é entregue na apresentação desses atletas, contando um pouquinho da história deles também. E possivelmente a gente vai fazer novamente, não sei se na pré-temporada ou no retorno, contando um pouquinho das conquistas. Isso é importante, para você saber, os atletas, no caso, né, qual é o clube que ele está defendendo, qual a história. Porque a gente entende que essa questão da identidade do atleta com o clube, ela faz muita diferença, cara, muita diferença. Acho que todo atleta quer um dia estar passando no Almirante Barroso, ver o rosto dele ali, né, numa caricatura, ou passear pelo estádio, ver a foto dele num pôster do título. Então, isso, se ele tendo esse modelo, ele fala, cara, eu vou querer escrever meu nome na história aqui também. Ele vê hoje pessoas como o Vandic, Zé Augusto trabalhando no clube, cara, esses caras estão aqui porque eles são ídolos. E muitas vezes acontece assim, de a gente estar num evento e pararem o Vandic para tirar foto e não pararem o jogador que está hoje no elenco. Então acho que isso o cara tem que mexer com isso. Ele mexe no brilho até, pô, eu também quero esse reconhecimento. É verdade. Então a gente tem que mostrar o porquê que essa pessoa tem esse reconhecimento. E é importante isso, porque assim, uma coisa, eu já fiz outros podcasts sobre futebol, sobre o futebol daqui, e uma coisa que eu sempre converso muito com as pessoas, de todos os lugares, é justamente isso. O atleta, quando ele vem de fora, principalmente, quando ele vem de Rio, de São Paulo, quando ele não conhece a história do clube, pelo menos eu tinha a impressão, e aí é muito legal conhecer todo o trabalho por dentro do clube, eu sempre tenho a impressão que o cara, quando ele vem do Rio ou vem de São Paulo, e aí eu não estou falando só de Paysandu, estou falando de um clube como um todo, muitas vezes ele não tem noção do que é o futebol pro paraense, do que é a paixão que a gente tem aqui no estado. A gente tem clubes de porte financeiro igual ao Paysandu, espalhado pelo Brasil todo, mas o porte histórico, com a mesma marca histórica, com as mesmas conquistas, com a mesma marca de torcida, são poucos. Então, muitas vezes eu ficava preocupado, pô, esse cara vem lá, não sei de onde, então, será que ele sabe o que é Paysandu? Quem sabe que ele... Desculpa aí, mas quem sabe que ele não está indo para um Maringá da vida? Que ele não está indo para um... Maringá, né? Foi? E foi melhor onde? Foi melhor onde? O Paysandu foi o clube mais importante da minha carreira, da minha vida. Eu cheguei em 2001, moro no Pará por causa do Paysandu. Eu fiquei jogando 2 anos, fui ser coordenador, fui ser vereador, tudo ligado ao Paysandu. Se não tivesse o Paysandu em minha vida, eu acho que eu teria parado quando eu saí do esportivo. Entendeu? Então, agora sim, se o Paysandu não fosse um clube gigante como eu não teria alcançado o que eu alcancei. O Paysandu me deu a oportunidade de conquistar muitas coisas, de jogar Libertadores, de ser campeão dos campeões, ser campeão brasileiro. Então, e uma coisa que poucos times no Brasil têm, inclusive na Série A, é uma torcida como nós temos aqui. A torcida daqui realmente ela é diferente. E quando eu falo isso na Bahia, o pessoal acha que é exagero, porque eu gosto daqui, mas não é. Eu já vi em programas de TV Milton Neves falar que o cara só vai saber o que é futebol depois que assistir um repá. E é verdade, o repá é diferente de tudo. Eu já joguei Bavi, eu já assisti Grenal, Você vai jogar Fla-Flu? Não. Quando eu estava no Flamengo, foi só no Brasileiro. Minha estreia foi contra o Cruzeiro, coincidência, né? E aí, eu já vi Milton Neves falar isso e eu concordo com ele. O repá é diferente de tudo. A grandeza do Paysandu ela é algo assim que não dá com palavras para você dimensionar o que é o Paysandu. Só vivendo mesmo dia a dia para saber.
E falando de torcida, o André fala assim de muita gente de fora que não tem noção dessa grandeza. Às vezes até a gente aqui, a gente não tem tanta noção quando a gente sai. É verdade. Ano passado, por exemplo, a gente foi fazer um jogo contra o São José. A Lecheva estava nesse jogo. Cara, a gente entrou no estádio, e uma gritaria, quando a gente olhou, era a nossa torcida, pô, não tinha torcida do adversário. Depois chegou a torcida do São José, mas a maioria era a nossa torcida que estava na parte central ali. E aí, sabe, a gente ficou, caramba, os jogadores, todo mundo olhando assim. O Paysandu nunca joga sozinho. Paysandu Em nunca nenhum estádio. Ano passado, o jogo contra o Figueirense, que é mais distante aqui, geograficamente falando, de Fortaleza, acho que tem muito mais paraense, acho que é muito mais paraense em Fortaleza do que no sul, né? Talvez, eu fiquei até com dúvida nesse dia. Mas no jogo contra o Figueirense, o tanto de gente que tinha, a gente chegou no estádio que eu olhei aquela arquibancada de trás todinha, sabe, lotada assim. Só não estava dividido porque o espaço nosso era menor, mas era muito. Caramba, tinha muita gente, sabe? A gente no jogo contra o Ferroviário também em Fortaleza tinha bastante gente, mas lá contra o Figueirense. Na primeira fase da competição, com exceção do jogo contra o ABC e o Vitória, acho que em todos os estádios que nós jogamos, a torcida do Paysandu era maior. Em todos. É impressionante. A torcida do Paysandu é a grande riqueza que o Paysandu, a maior riqueza que o Paysandu tem, com certeza. Agora, essa paixão realmente é só quem está aqui no dia a dia, quem vive um repá, quem dá uma voltinha pela cidade vai ali no ver o peso, aí você vai entender o que é ser Paysandu. Eu tenho uma... Paysandu, Vandico, já que teu nome é Paysandu. Meu nome é Paysandu. Não, ser Paysandu é diferente. Lecheva sabe, já jogou em outros times também. Times de torcida, jogou em Santa Cruz, que tem uma grande torcida também, mas é diferente, ser Paysandu é diferente. E agora sim, como eu falei, não tem palavras para explicar, só vivendo ali o dia a dia mesmo para sentir. Agora voltando, tirando um pouco esse lado de memória, né, da gente pensando no Paysandu, tem muita gente ainda querendo saber sobre o futebol de 2023, até para a gente voltar a comemorar essas glórias e esses triunfos. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que a gente levou na brincadeira, mas tem muita gente fazendo, então bora desmistificar de uma vez por todas. O que é essa história de Paulo Guerreiro? Houve alguma sondagem? Houve algum tipo de palpitagem do nome dele? Da onde tiraram isso? Não, eu também não sei de onde tiraram, né? Eu sei que nunca foi conversado isso aqui com a diretoria. Presente de Natal também, né? O presente de Natal, todo dia eu tinha que responder sobre esse presente de Natal, quem é o presente de Natal, e eu não sabia, não tinha presente de Natal. O Paysandu está montando um time muito bom, um time forte, sem uma grande estrela. Logicamente, quando começar a competição, algum jogador vai se destacar e vai virar ídolo da torcida, mas a gente procurou fazer um time ali homogêneo, muitos jogadores no mesmo nível, e apostar na coletividade para alcançar nossos objetivos. E Vandico, e é interessante também que a gente pega ali o Ricardinho com 36 anos, mas tem o Roger, né, mais jovem com 20, o Vicente, se não me engano, tem 20 anos 23, também. 23, né? Então é uma mescla interessante, média de idade de 28 anos aproximadamente. Tem uma experiência com uma juventude aí, acho que vocês tiveram essa preocupação também na hora de fazer essa seleção, essa captação dos atletas, né? Sim, e até apareceram depois alguns nomes de jogadores qualificados, mas já com uma idade acima do nosso planejamento, e por isso nós abrimos mão de alguns nomes, em detrimento a trazer atletas justamente mais novos, além de dar essa oportunidade e também poder tornar um aditivo para o clube. Você não pode pensar só nas conquistas, você tem que entender que o futebol ele é uma indústria também, então você tem que trazer atletas que podem agregar na forma de sua experiência, de ser tarimbado, de não tremer, como o Vandico acabou de dizer, e ter uma experiência de jogos grandes, né? Mas também trazer jovens valores, né? Para trazer esse equilíbrio não só na idade, mas também jogadores que podem ser futuramente um aditivo para o clube. E entre esses atletas aí, fora os que foram formados, né, promovidos aqui na base do clube, subiram no profissional, tem o Vicente, que é um atleta que chama atenção os números do Vicente, que fez 9 gols em 8 jogos numa segunda divisão de campeonato baiano. O torcedor às vezes, mas segunda divisão da Bahia e tal. Mas às vezes esses atletas assim que estão no início de carreira acabam surpreendendo quando tem uma oportunidade. Vai ser a chance da vida dele agora, a maior camisa que ele vai vestir, né? Então pode ser uma grande oportunidade, assim como foi feito com o Marlon, que chegou aqui em 2020, né, vindo de um oeste,
né, um custo baixo para o clube, né, um atleta que aos poucos se destacou e recentemente foi negociado. O Aldo também, quando chegou aqui, ninguém o Aldo conhecia. E ainda sacanearam. Eu vivo usando o exemplo do José Aldo. José Aldo, quando veio, o pessoal começou a brincar por causa do nome dele, no negócio do UFC, né? Lutador do UFC. Ah, quem é esse cara? Estão buscando no UFC, o Paysandu já não sabe mais nem contratar jogador e tá aí. Todo mundo chorando com a ida dele. Teve o Ailon também, né? O Ailon. Do Inter, né? E é bom citar isso porque, assim, quando as coisas não dão muito certo no clube, todo mundo gosta de apontar os dedos, né? E eu lembro quando eu cheguei aqui, o Marlon era muito criticado. A diretoria criticada porque comprou parte dos direitos econômicos fez um do contrato atleta, longo, fez um né? contrato longo. E eu lembro que o Maurício tomou porrada pra caramba de todos os lados e tá aí, se tornou a maior transação de um clube, de um atleta do Paysandu. O Balão, né? Vocês lembram, o Balão foi vendido na época na Coreia, né? Balão 50 mil reais, se não me engano. Maior que Balão, maior que Velber, maior que tudo. Isso é importante O que... Zé ia ser vendido também, mas quando chegou, Devolveram, né? chegou em Recife, devolveu para Portugal. Não, ainda pagaram para receber de volta. Não tá aqui. E é importante que o pessoal saiba disso, que um clube ele não é feito só do campo em si, né? Do futebol no campo em si. Tem todo, como o Lecheva mesmo disse, indústria, toda uma análise estratégica do que pode virar ativo para o clube, dos jogadores que podem render. Rendeu no campo, o clube vende e dá uma transação. Um clube que se deu bem agora recentemente com isso foi o Benfica, que vendeu o Enzo Fernandes, tinha comprado o Enzo Fernandes, jogador argentino, por uma mixaria, e teve aí pelo menos uns 70 milhões de euros de lucro, que ele teve de lucro na transação do Enzo Fernandes, porque estourou na Copa. Então é muito importante que um clube, e aí é importante o torcedor saber, que um clube ele tem que pensar em todos esses aspectos, até porque hoje tu fazes uma aposta em um jogador que daqui a 2, 3 anos ele pode render 3, 4, 5 milhões de reais numa venda. E a gente espera e torce para que isso vire rotina, porque são dois casos próximos até, né? Um atleta já um pouco mais experiente, que é o caso do Nicolas, mas também rendeu financeiramente para o Paysandu. Exatamente. E na sequência o Marlon, né, que já é mais jovem que em comparação ao Nicolas, mas que foi um atleta já negociado, foi vendido, mas a são dois forma casos, que foi feita da negociação com ele Exatamente. acabou rendendo também para o foram Paysandu. dois casos assim próximos um do outro, né? Exatamente. E duas vendas muito boas. Eu acho que a do Nicolas era a maior e agora a do Marlon acabou superando. E o que é mais importante nessa questão do Marlon é que o Paysandu ainda tem 30%, quer dizer, Ainda pode render mais. pode render bem mais. Ele pode estourar no Gil Vicente e uma venda entre europeus lá, não vai ser mais isso aqui que a gente vendeu, entendeu? Então os 30% que nós ainda temos do Marlon pode valer muito mais do que os 50% que nós vendemos agora. Vamos ficar aqui só apertando o F5. Só na motuca, só... Ei, cadê o Pix? Mais o Pix. Cada gol dele a gente comemora. Então todo mundo acompanhando os jogos do Gil Vicente também, é Portugal, Clube Português. Todo mundo acompanhando, torcendo pelo Marlon aí, para que ele possa continuar rendendo bons frutos ao Paysandu. Evandir, que agora falando de temporada 2023, presidente, jogador, superintendente também, cada cargo, né, um desafio diferente. E essa experiência agora, esse teu novo desafio aqui como executivo de futebol do Paysandu, era algo que tu buscava, que tu almejava, te preparaste com certeza para isso? Como é que tu encara esse desafio? E assim como a gente fala no futebol que o próximo jogo sempre é o mais importante, o próximo desafio também é sempre o mais importante, esse hoje é o desafio mais importante da tua carreira no Paysandu? Com certeza. Depois que eu saí da presidência, né, eu decidi continuar trabalhando no futebol, né? E aí eu fui me preparar, fiz 2 cursos da CBF, um de gestão e outro de executivo, e os colegas brincavam comigo, pô, você já foi presidente, agora está fazendo curso de gestão, não está ao contrário isso não? Eu falo, não, a gente tem que se qualificar, nem todo aprendizado ele vai servir para mim um dia, né? E fiz esses 2 cursos e não tinha tido ainda a oportunidade de trabalhar no Paysandu. O Águia de Marabá abriu as portas para mim e alcançamos o objetivo que o Águia traçou, que era ter uma divisão novamente, conseguiu chegar na Série D, e com a conquista do Paysandu
na Copa Verde. O Águia garantiu vaga na Copa do Brasil, então trabalhar no Águia hoje vai ser bem mais tranquilo do que foi quando eu estava lá, que era só o estadual. Depois que já começou a ganhar dinheiro do Paysandu no Águia. Não sei se vocês conseguem entender essa matemática. Essa lógica. E aí depois tive também lá com Carajás, onde eu conheci o talento do Vicente, mesmo ele tendo passado pouco tempo lá, que ele estava jogando futebol baiano, jogou 2 ou 3 partidas só aqui com a gente, mas eu vi qualidade nele, por isso indiquei para cá e conseguimos trazer. Inclusive, falando sobre o Vicente, ele já estava treinando no Atlético de Alagoinhas, que é o atual bicampeão baiano. Ele ia assinar contrato lá, mas graças ao nosso bom relacionamento com o presidente do Carajás, a gente conseguiu trazer ele para cá, e com um adendo: se ele for negociado, o Paysandu já fica com 50% dos direitos econômicos dele. Então foi um jogador barato e que pode render tecnicamente para o Paysandu e pode render financeiramente também. Aí, voltando ao cargo executivo, e agora eu tive a oportunidade. Eu nunca escondi de ninguém que eu queria trabalhar no Paysandu, em qualquer função. O Paysandu vicia, né? Vicia. É uma cachaça, Paysandu é uma cachaça. E aí eu estou tendo agora, como muita gente desejou esse momento, né, muitos torcedores pediam, eu sei que a responsabilidade é maior. Não é porque eu fui ídolo como jogador que a cobrança será menor. Eu vi isso quando eu fui presidente. Quando a coisa dava errado, o torcedor cobrava, e tem que cobrar mesmo. Então vai acontecer a mesma coisa que agora nessa função do executivo. Eu espero corresponder à expectativa da torcida, da imprensa, da diretoria que me deu a oportunidade. E eu estou muito confiante mesmo que a gente possa fazer um bom trabalho, mesmo porque nós tivemos a manutenção do presidente, Maurício, tivemos a manutenção da comissão técnica. O Lecheva a gente se conhece há muito tempo, não vai ter problema nenhum da gente estar trabalhando junto, pelo contrário, a gente vai estar se ajudando. Quando jogava, eu ajudava ele, né? Que eu sofria os pênaltis, ele bateu. Agora ele tem que fazer ao contrário, né? Então eu estou muito confiante, esperançoso e doido que comece logo o campeonato para que os resultados aconteçam. E na tua época de presidente, né, tu falaste, foram 2 anos bem atípicos, né? Começa 2013 bem, ganhando o Campeonato Paraense. O Lecheva era o treinador. 4-0 no Paragominas. Lá em Paragominas já decidiu lá, né, o jogo, praticamente aqui, só foi, ganhou aqui também, né? 3-1. Mangueirão, 3-1. Ele Sai até atrás, frente, né? O Rubran faz um gol de escanteio, e aí depois o Rafael Oliveira faz gol. Tinha um torcedor do meu lado, conhecidíssimo, falou: será que eles vão virar? Falei: calma. E aí depois, infelizmente, né, no Brasileiro, o Paysandu acaba, né, voltando para a Série C, mas no ano seguinte já volta, né, sobe de novo para B. Qual é o tamanho do alívio do Van Dijk naquele momento ali? Porque teve um jogo crucial para o Paysandu que bateu um desespero, né? Na época eu não trabalhava no clube, era apenas torcedor, mas estava aqui, trabalhava na imprensa, né? E Paysandu e Cuiabá. O Paysandu faz 1-0 no Cuiabá, aqui na Curuzu, lotada, gol do Bruno Veiga, depois o Paysandu toma virada do Cuiabá. Ali foi um jogo que praticamente deixou o Paysandu numa situação dificílima, porque precisava ganhar todos os jogos, né? E Torcer por uma combinação de resultados. O jogo contra o 13 estava empatado 2-2, o Rômulo faz o gol. Aquele momento ali, Vandir, como foram aqueles dias, né, até o acesso? Acho que foram bem difíceis, se eu não me engano, não sei se foi você que contou, alguém contou uma história de vocês indo para São Paulo, você falando dentro do ônibus, para algum jogo, já fazendo os cálculos, falando: meu Deus, vai atrasar salário, vai complicar, não vai dar para pagar, porque se acaba a temporada ali, né, com o Paysandu continuando na Série C, ia ser muito complicado. O rebaixamento foi algo terrível, né? Tanto para o clube como para mim, como presidente. Mas esses momentos vividos na Série C, eu acho que eles foram piores ainda, porque quando nós fomos rebaixados, no ano seguinte eu teria a oportunidade de subir. E aí, quando chegou na Série C, Dessa vez não tinha mais. Não tinha mais. Estava acabando o meu mandato e era a última competição que a gente estava disputando. Então seria muito ruim para a minha imagem perante o clube. Seria horrível para o clube continuar na Série C. Então eu confidenciei para alguns amigos assim: poxa, o torcedor queria tanto que eu fosse o presidente e eu vou deixar o clube numa divisão inferior e ainda devendo, porque não ia ter como pagar mais até o final do ano, se a gente não conseguisse ali se classificar para o mata-mata.
Mas Deus foi muito bom comigo mais uma vez. Todas as combinações de resultados que a gente precisava aconteceram. O time fez por onde. Ganhamos o último jogo lá contra o Craque de Catalão, 3-0, e aqui o Águia ganhou do Santa Cruz. O Águia já ajudava o Vandic dele. Tá vendo só? Rapaz, um dia Galvão me ligou, poxa, você não vai agradecer o Águia, nós que classificamos vocês. Eu falei, sim, se a gente perdesse aqui, você caía também, pô. Um ajudou o outro. Uma mão lava a outra. Então ali, aí a gente foi pro mata-mata, a gente foi o último classificado, o último colocado, para pegar o primeiro, que era o Tupi, que tinha uma campanha maravilhosa na primeira Foi bom fase. que a gente ainda teve 3 rendas boas também, né? De torcida. Foi o que salvou o ano, porque aí a gente subiu, aí já veio o alívio, o clube já estaria na mesma divisão que eu encontrei, e tivemos mais 2 jogos em casa. O Mojimirim E o o Macaé na Macaé. final. E ali foram os jogos de casa cheia, e aí a gente conseguiu pagar tudo aos jogadores, funcionários. E o principal, a gente conseguiu deixar o time na Série B, e o Maia, que foi o presidente seguinte, pegou um time já não é sem dívida, que todo time tem dívida, mas não tinha dívida com o elenco, né? Graças a Deus a gente conseguiu pagar tudo. E aí ele pôde assumir o clube e fazer um bom trabalho que ele fez. Eu lembro quando eu encontrei o Vandic próximo desse fim de tudo aí. E aí, presidente? Não, agora é Maia. Agora vou viajar, vou sair de férias, vou aproveitar a curtida, tirar Não, porque beijo gigante. a pressão é muito grande. Rapaz, eu morava aqui perto do bosque. E eu ia andar direto, só que como o Paysandu estava perdendo, eu botava um boné, botava um óculos, para não ser reconhecido. Quem dera tivesse a máscara na época, né? Aí um dia nós ganhamos o jogo, eu fui sem boné, sem óculos, aí um torcedor falou, já pode até tirar o boné. Eu achando que ele não estava me reconhecendo. Vai nessa, confia. Já pode até tirar o boné. Agora, uma pergunta, vocês, tu que já foi presidente, já foi treinador, estão dentro do bastidor do clube agora. O que é mais difícil? Campo, estar lá dentro do campo como jogador ou bastidor do clube? Qualquer função de bastidor é muito pior. Muito pior. Jogar no campo, além de tudo, dá prazer estar jogando. A gente está fazendo o que a gente gosta. Nem sempre acontece da maneira que a gente imagina, mas é muito melhor. Muito melhor. O bastidor é complicado. É porque dentro de campo, apesar do futebol ser um esporte coletivo, você tem condição de mudar uma situação de jogo, você individualmente. Sim. Aqui fora você só pode torcer. Você vai fazer as coisas certinho, salário em dia, organizar tudo. Organizar tudo, mas você vai dependendo do cara acertar o chute, dar um bom passe, estar num bom dia. Então são várias coisas. E lá dentro não, lá dentro acabou o treino, acabou o jogo, você vai para casa e você vai pensar no clube só no outro dia. Quem está no bastidores, acaba um treino, você já está pensando no dia seguinte, contas a pagar, logística de viagem, logística de treino. Não pode faltar nada para os atletas. É muita coisa, complicado. é muita coisa. Quantas vezes vocês, os dois, já passaram pela seguinte situação? O atleta errou alguma coisa em campo e falou assim, mano, eu não errava isso nem a pau, pô, não sei o quê. Rapaz, eu nunca falei, mas já pensei. Falou só pra si mesmo. Falar a gente não vai falar, com certeza, mas pensar toda hora. Isso é normal, não é só no futebol, né? Acho que qualquer profissão aí. Se até eu que não sei jogar nada, eu olho e falo, eu não errava esse. Pô. Agora tem o oposto também. Teve jogadas que eu já vi alguns jogadores fazendo e falei, essa eu não faria. Boa, jogada Sim. boa, né? Eu era um jogador assim, que sabia fazer gol, mas não era nenhum craque, não era perna de pau. O Lecheva falou que o melhor atacante que ele jogou fui eu. Não sei se ele mentiu pra mim, que o Rob Gomes disse que ele falou a mesma coisa. Mas assim, eu me considero um jogador mediano que sabia fazer gol. E no final da carreira isso melhorou em mim, porque eu conhecia melhor os atalhos, eu já não corria tanto. Tanto que quando a gente estava aqui, eu era o mais velho do grupo, do elenco, pelo menos na certidão, não sei se Rogerinho não é mais velho. E às vezes o time ia treinar lá na Embrapa, né? Na Embrapa, fazer aquela corrida de longa distância, e eu ficava aqui, treinando finalização, com autorização da comissão técnica, que para mim seria muito mais importante Treinar na hora que surgisse uma oportunidade estar preparado para fazer do que correr. Correr. E desses tantos gols aí, Vandic, perguntar pro André Marta, dos dois, qual foi o gol
De cada um, assim, o gol que tu mais comemorou de cada um. Cara, foi os gols do Cruzeiro, contra o Cruzeiro, né? Isso falando do Van Dijk e do Lechão. O pior, sabe o que é? Eu tava até conversando aqui, pensando, tu falando aí dos jogos, os lances, tal, tudo. A minha memória é muito fraca. Eu lembro dos gols do Cruzeiro, porque o meu pai me levou para um bar, para assistir num bar, que era proibido criança assistir, e eu era criança durante o jogo. E quase que a gente é expulso do bar, porque num dos gols, que eu não lembro qual foi, que foram vários durante o jogo, num dos gols eu subi no balcão do bar, saí chutando o copo de chopp e tal. Então eu não lembro, eu lembro as coisas que me marcam dessa forma. O Lecheva, além de ter feito muitos gols em todas as competições que nós disputamos, ele foi o nosso artilheiro na Copa Norte. E aí é uma cadeia, ganhamos a Copa Norte, aí pudemos jogar a Copa dos Campeões e aí depois a Libertadores. Entendeu? Então, Inclusive esse ano, né? 20 anos da Libertadores. 20 anos agora. 20 anos de Libertadores. Provavelmente o Paysandu vai fazer uma grande festa para comemorar um feito histórico, né, Dom? E quem vai ser o presente dos 20 anos da Libertadores? É sacanagem. Tomara que o presente venha no final do ano, né, que é o acesso. Tem surpresa, né? Agora o presente tem que vir no final do ano. E uma coisa que a gente tinha conversado aqui também, muitas vezes durante alguns anos a gente sempre colocou como objetivo principal o acesso, né? Mas eu acho que esse ano dá para dizer que um dos objetivos principais é ser campeão da Série C? Não, o acesso a gente coloca assim como o principal objetivo, mas o título, qualquer competição que o Paysandu vai jogar, tem sempre que pensar em título. Não pode pensar diferente disso. Talvez a Copa do Brasil, né, a exigência não seja tanto para isso, mas nós queremos. Agora as outras competições não tem que pensar diferente, é o título sempre, é estadual, a Copa Verde, Série C, se for jogar Sul-Americana, vocês têm que pensar em título. Até mesmo para ter tranquilidade para continuar o trabalho, né? Se o Paysandu não ganha o estadual, não ganha a Copa Verde, isso aqui vira um caldeirão, né? Aí vem mudança, vem um monte vem confusão, então além da grandeza do clube exigir que você jogue para ser campeão estadual, que você jogue para ser campeão da Copa Verde, existe ainda esse fator que é para você eliminar qualquer tipo de pressão aqui para que o trabalho possa continuar. Exatamente, ainda mais no começo de ano agora, isso que é um ano atípico, como o Van Dijk falou no começo da nossa conversa aqui, com essa competição, a Copa Verde entrando agora no primeiro semestre, então vai ter uma época aí que o calendário vai ficar até um pouco mais apertado. Agora, falar em calendário, o que vocês acharam desse calendário do Paraense agora com um jogo por semana? Acho que é muito propício nesse começo. Pra gente vai ser bom, porque a gente vai ter pouco tempo de pré-temporada, né? E a gente vai usar a semana inteira aí livre para dar continuidade. Então, o Lecheva, treinador, entende melhor do que eu disso. Os 19 dias que nós vamos ficar lá em Barcarena não serão suficientes para preparar um time para o ano inteiro. Então, jogar aqui e depois ter mais uma semana livre, aí tem outra semana livre, vai ser fundamental para a gente. Não resta dúvida. Tudo que o treinador quer é uma semana cheia de trabalho. Então, o Paraense desse ano vai dar essa possibilidade. Para nós, nem tanto, que deve ter a Copa Verde, né? E Copa do Brasil aí posteriormente também. A gente vai ter semana que nós vamos ter. Pelo menos nesse começo vai. Mas nesse começo vai ser fundamental para justamente complementar esse trabalho que o Vandic acabou de dizer, que a nossa pré-temporada ela ficou um pouquinho encurtada, tem razão de termos ido chegado até a final da Copa Verde, né? Então tínhamos que dar esse tempo de férias aí para os atletas. Então esse início de Paraense será fundamental, esses jogos só de final de semana, para complementar os trabalhos de pré-temporada. Maravilha, então. Tem mais alguma coisa? Alguma pergunta, Toti? É só desejar mesmo sucesso pro Lecheva, que eu já desejei quando ele chegou aqui na volta, no final aí de 2021. O Van Dijk agora, nova função, executivo, mais uma vez bem-vindo. É mais do que da casa, né? E que tenha muito sucesso nesse desafio aí como executivo, nessa função que ele tanto queria, a torcida tanto queria, era um anseio, né, de todos. E agora o Van Dijk está aqui com a gente como executivo, né, que sonho muito que esse trabalho dê muito certo, né, que a gente merece muito voltar aí a estar numa divisão melhor no futebol brasileiro. Também queria agradecer a Papão TV, ao Paysandu, por ter me convidado para participar
dessa nova roupagem da Papão TV. Agradecer ao Totti aqui por estar dividindo comigo aqui a bancada. Agradecer aos ídolos Vandic e Lecheva por participarem do nosso primeiro Pode Papão. E se Deus quiser, vamos participar de várias programações ao longo do ano aí, cada vez mais trazendo novidades do que está acontecendo no campo. E eu queria que cada um deixasse uma mensagem para o torcedor aí nesse início de ano. Então, bora começar como foi a apresentação primeiro do Lecheva, depois do Vandic, agora começar com o Vandic e encerrar com o Lecheva. Vandic, deixa uma mensagem aí de despedida para o torcedor. Primeiro eu queria agradecer ao Totti, a você, André, por ter feito o convite. Para mim vai ser sempre uma honra estar falando com o nosso torcedor e falar diretamente agora para o nosso torcedor aí que está nos acompanhando, pedir que mais uma vez que acredite que o trabalho está sendo bem feito, nós estamos atentos ao mercado, não é porque a gente já tem 28, 30 atletas que o Paysandu vai estar fechado. Se pintar a oportunidade de trazer algum bom atleta, a gente vai fazer isso. E eu não preciso nem fazer o convite para o torcedor estar aqui nos jogos, porque isso aí sempre aconteceu, desde que eu me entendo por gente que a gente sabe que a torcida do Paysandu ela é fanática, acompanha o time, e nós estamos indo para o 5º ano na Série C. Vamos contar com você, torcedor, para que esse seja o último ano nessa divisão. Feliz 2023 para todos nós. Tamo junto. Agora, Lecheva. Primeiramente agradecer, né, ao Totti, ao André pelo convite. É sempre uma satisfação, uma alegria poder estar falando do Paysandu, um pouquinho da minha história, né, no dia a dia também hoje nessa nova função. Respondendo a pergunta do início do programa, a minha conta rápida aqui, eu contabilizei 12 títulos. Passou o programa todo Contando o título. E aí já integrando, né, título como jogador e outras funções que exerci aqui dentro do clube. E passar para o torcedor aí que nós estamos aqui mais um ano juntos, trabalhando sempre em prol de fazer o melhor, né, para o Paysandu, para o torcedor do Paysandu, que é nossa grande motivação, é o torcedor, né? Eu tenho um respeito enorme, um carinho enorme com o torcedor, assim como ele tem comigo, assim como o Vandic acabou de falar também, assim, o torcedor sempre desejou a volta do Lecheva, né, para o Paysandu. Talvez não nessa função, né, mas sempre desejou a volta do Lecheva, entendendo essa identidade que nós falamos aqui que eu tenho com o clube, e a gente fica muito feliz, sabedor que a nossa responsabilidade ela é maior, né, do que todos os outros que têm funções aqui dentro do clube, pela história nossa de ex-atleta vitoriosos como nós somos. Nós sabemos que a nossa responsabilidade ela é maior, a cobrança ela não deixa de existir por isso, muito pelo contrário. Então desejar que nós possamos juntos ter um 2023 aí de vitórias, de conquista, um ano tão bom, né, de sinergia como foi 2022, mas que agora vem a cerejinha do bolo aí, que é o acesso e o título da Série C. Bem, se Deus quiser, vai dar tudo certo nesse ano de 2023. Um feliz ano novo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Pode Papão. Acompanhem na Papão TV todas as programações que nós estamos preparando para você, torcedor bicolor. Um grande abraço.